Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o componente JList, que é o componente da Swing que trabalha com listas. Eu vou criar um projeto novo, chamado JList frutas. Eu vou alterar o local do projeto para minha área de trabalho, porque eu já tenho um outro projeto com este mesmo nome. Depois eu zipo esse projeto e deixo disponível para vocês como link. Eu vou apagar essa classe principal, que a princípio eu não vou utilizar. E vou criar um novo JFrame. Aqui na paleta, nós temos um componente chamado listar. O listar é o nosso JList. Quando eu adiciono o elemento listar na tela, ele já vem com algumas opções pré-definidas. E tem 1, 2, 3, 4 e 5. Se vocês olharem aqui na paleta de propriedades, na barra de propriedades, este elemento, vocês vão notar que os itens 1, 2, 3, 4 e 5 estão dentro de um cara chamado Model. Antes da gente começar a trabalhar propriamente dita com o componente, eu preciso explicar para vocês o funcionamento interno do componente. Tanto o JList quanto um JTable, que a gente vai ver logo em seguida, eles trabalham com modelos. O que isso quer dizer? Bom, o componente em si ele é só a parte de visualização. Como o modelo será visualizado na interface. Então, a gente tem duas áreas. Uma que é a parte de visualização, que é uma coisa, como o componente se comporta na tela, e a outra que é o modelo, onde realmente estão os códigos, os dados que serão exibidos na tela. Então, são duas coisas separadas. O componente que fica na tela e os dados que vão ser mostrados. Os dados a gente chama de modelo. E para isso, dentro da linguagem Java, a gente tem alguns mecanismos para criar os nossos modelos ou utilizar o modelo default que a linguagem já nos proporciona. Nesse caso, nós vamos utilizar o próprio modelo default que já tem disponível. Eu vou tirar aqui o model, vou apagar, vou deixar o meu componente em branco. Vamos fazer um teste inicial, simplesmente adicionando elementos dentro do nosso JList. Para mim adicionar elementos, eu preciso de um modelo. Ele já tem um modelo incorporado, mas eu vou criar um novo para a gente poder adicionar os nossos elementos. Pronto. Eu criei o meu modelo frutas na área externa como uma variável que fica no escopo total do projeto. Por que isso? Porque mais à frente a gente vai ver como adicionar e remover elementos e como buscar um elemento que está selecionado dentro desse modelo. E para que eu consiga fazer isso de dentro de uma ação de um botão, eu preciso que esse modelo seja visível em todo o escopo do projeto. Então eu defini ele como uma variável privada aqui na área de cima. Para mim instanciar um novo modelo, como é que eu faço? Default Table Model. Desculpe. Eu defino qual é o tipo de objeto que será passado. Nesse caso aqui eu defini que vai ser o do tipo string. Então eu vou armazenar dentro dessa lista strings.
nada me impediria de eu criar um objeto chamado, por exemplo, pessoas, e aqui no lugar do string eu utilizar o pessoas, tá? Mas para esse primeiro exemplo vamos utilizar o básico que é strings. Então, default table model, eu defino que o tipo vai ser strings, o nome igual a new default table model. Tá? Então aqui é a parte de instanciar. Ok, como é que eu adiciono elementos dentro do meu modelo então? Modelo frutas ponto add element para mim duplicar a linha, acho que eu já ensinei em um vídeo anterior, é Ctrl Shift para baixo. Ele duplica a linha e eu só modifico o que é necessário. Ok, eu adicionei elementos dentro do modelo que eu criei. Só que o JList que está na tela, ele está utilizando um outro modelo, tá? Que o próprio NetBeans já adicionou. Eu vou substituir esse modelo pelo que eu acabei de criar. Então eu vou lá no projeto, porque eu preciso saber qual é o nome do meu JList. Eu vou inclusive mudar aqui já nas variáveis, eu vou apertar F2 e vou botar JList frutas, para ficar mais fácil de eu encontrar ele depois. E aqui no código, JList frutas.setModel. E aí eu passo o modelo de frutas que eu acabei de criar. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Crio um modelo, adiciono alguns elementos dentro dele e seto dentro do meu JList este modelo. Vamos executar e ver se funcionou. Ok, funcionou. Tenho vários elementos adicionados. Então esse é o funcionamento básico do meu JList. Para mim, simplesmente adicionar elementos lá dentro. Aqui no projeto, eu vou modificar um pouquinho a nossa interface para englobar tudo o que eu preciso mostrar para vocês nesse vídeo, tudo o que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, eu vou criar alguns botões. Pronto, já adicionei na tela todos os itens que eu gostaria de mostrar para vocês no vídeo de hoje. Basicamente, o que a gente vai ter? Como buscar um elemento dentro da minha lista, como adicionar um elemento na lista, como excluir um elemento da lista e como definir os parâmetros de seleção da lista. Então a gente pode ter uma seleção simples, uma de intervalo simples ou uma de múltiplos intervalos. Deixa eu só renomear aqui algumas variáveis que eu esqueci. Pronto, eu vou executar só para visualizar como é que ficou a janela. Tá ok. Vamos para o primeiro elemento. Então o que a gente fez? A gente já criou o modelo, adicionou itens dentro dele e setou o modelo para o JList frutas. Agora eu quero pegar o item selecionado e mostrar na tela. Eu vou clicar duas vezes dentro desse botão para mim já criar o evento de Action Performance dele. E aí o que eu vou fazer? String fruta selecionada é igual modelo frutas.get elemento de uma posição inteira. O que acontece?
O meu JList, dentro do meu modelo, na verdade, a gente tem um vetor de elementos, a gente tem um vetor de strings. Eu preciso saber qual é a posição que está selecionada. A posição selecionada que me diz é o JList. Essa informação não está no modelo. Então eu tenho que buscar no meu JList. Vou pegar int. O que eu fiz aqui? Notem que essa separação entre modelo e interface ela fica muito clara quando a gente precisa pegar um elemento que está selecionado. Por quê? Quando eu pego a posição da tela aonde está selecionado, eu pego do JList. Para mim saber o que está selecionado, eu pego do modelo. Então existe essa separação lógica entre interface e os dados realmente propriamente ditos. Então aqui eu peguei a área da tela que está selecionada, joguei para essa variável chamada index. E para mim buscar a informação realmente de qual fruta está selecionada, eu vou lá no modelo e busco esse índice. Eu vou imprimir e vou jogar na tela. Vou dar um Ctrl Shift I para organizar meu import. Shift F6 para executar. E vamos ver se o primeiro botão já funcionou. Banana, imprimiu correto. Melancia. Ok. Vamos implementar agora o segundo botão. Adicionar item. Adicionar item a gente já fez lá no primeiro passo. Basicamente vamos só repeti-lo. Eu vou separar aqui, então, nova fruta. Limão. Para inserir dados, eu insiro no modelo. Então vamos lá. Modelo frutas. Ponto. E acabou. A princípio essas duas linhas já devem fazer o serviço todo. Eu defino uma string nova fruta com o valor limão e eu jogo para dentro do modelo essa nova fruta. Vamos executar, ver se vai funcionar. Está funcionando. Vamos implementar agora o excluir. Da mesma forma que o adicionar, a gente precisa adicionar um elemento dentro do modelo, para quando eu vou remover alguma informação, algum dado, eu tenho que remover do modelo, não do JList propriamente dito. Então como é que eu vou fazer? Eu vou copiar daqui de cima aquela linha que pega qual é o campo que está selecionado no JList. Então eu busco no JList qual é a posição selecionada. E aí o que eu vou fazer? Modelo frutas. Ponto. Remover elemento em uma posição index, em uma posição com um ponteiro do tipo inteiro. Então basicamente essas duas linhas já devem resolver o problema. Eu busco na tela qual é a posição selecionada e eu removo do meu modelo. Vamos ver se isso já funciona. Vou adicionar alguns limões. Vou remover a banana. Remover o limão. Adiciona, adiciona, adiciona. Remove, remove, remove. Funcionando. Então, basicamente,
as três operações básicas que a gente pode fazer com a lista, a gente já visualizou, que é adicionar elementos, excluir elementos e buscar o elemento que está selecionado, aqui no item selecionado. As listas ainda possuem um outro comportamento que a gente consegue controlar. Nesse caso aqui, eu estou com uma seleção simples, eu simplesmente clico em um dos elementos e eu seleciono. Mas se eu segurar o Ctrl apertado, eu posso selecionar mais de um elemento. Quando eu seleciono apenas um elemento, isso é chamado de seleção simples. Quando eu posso selecionar um intervalo de elementos, isso é uma seleção simples de intervalo. Quando eu posso selecionar dois intervalos, dois conjuntos de elementos, isso é múltiplo intervalo. Então eu posso definir se a minha lista pode fazer esse tipo de seleção ou não. Como é que eu defino isso? Vou lá no single. Set Selection Mode. Aqui na documentação a gente já vê como buscar os parâmetros. Eu tenho aqui list selection model.single selection. Esse é o primeiro. É bom que a gente instale a documentação do Java junto com a instalação do NetBeans, porque fica muito mais fácil. Quando eu vou buscar um método aqui na minha listagem, eu dou um Ctrl espaço para ele me autocompletar e me dar as opções de métodos, eu já consigo visualizar quais são os parâmetros que eu posso passar. Então, nesse caso aqui, eu sei que esse parâmetro ele requer um tipo inteiro como parâmetro nesse método, e eu posso buscar a lista destes parâmetros através desta classe aqui, list selection model. Então vamos lá, vamos fazer. Eu preciso fazer a importação, né? Ctrl Shift I, porque esse cara não estava no escopo do meu projeto, agora ele deve ter sido adicionado lá em cima. Deixa eu ver. Foi adicionado. Então, basicamente, esta linha aqui já define que a minha lista só pode ter apenas um elemento selecionado por vez. Vamos testar. O comportamento normal dela permite que eu coloque múltiplos intervalos. Eu vou clicar em single. Agora eu estou segurando o Ctrl apertado e estou tentando clicar em mais de um elemento. Ele não está me deixando. Eu estou com o Ctrl apertado. Funcionou. Então já tenho um controle maior sobre a minha lista. Notem que essa alteração que a gente fez na seleção é uma seleção de interface. É na interface que a gente controla isso, não nos dados, não no modelo. Então o que eu fiz? Eu alterei o modo de visualização de seleção apenas no JList frutas, no JList que está na tela, não no modelo. Então essa separação é importante que a gente comece a entender a lógica de funcionamento dela, que a parte de interface é uma coisa, a parte de dados é outra, tá? Porque isso vai ficar bem forte quando a gente começar a trabalhar com o JTable, que é planilhas, né, dentro do Java. Eu vou copiar essa linha aqui porque basicamente os outros dois botões são muito parecidos. Vou pegar o single interval, vou colar aqui dentro. Mudo o parâmetro para single interval. E eu já vou aproveitar e vou implementar o último botão. Vou executar, vamos testar ver se funcionou.
Vou clicar no single. Estou com o Ctrl apertado e tentando clicar em mais de um e não funciona. Single interval. Agora ele me permite, ó. Eu estou com o Ctrl apertado. Ele me deixa selecionar um intervalo de elementos. Múltiplo. Ele permite fazer qualquer coisa, né? Então, para a gente trabalhar com o JList, basicamente são essas as opções que a gente tem. Como criar o modelo, como buscar um item que está selecionado, como adicionar um item, como excluir um item da lista e como controlar as formas de seleção destes elementos dentro da lista. Tá ok? Um abraço a vocês, até mais.